Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da nossa sequência. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma, alguma coisa começou a fazer sentido aí para você. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas já percebeu que aquilo que você acreditava não explica mais a sua realidade, certo? E essa sequência ela foi pensada exatamente para isso. Não é para te dar as respostas prontas, mas para te ajudar a enxergar o que antes não estava tão claro. Mas antes da gente começar a entrar aqui no nosso conteúdo de hoje, para quem não me conhece, eu sou Rose Rogério, eu fui gestora por mais de 16 anos aí em grandes empresas e aos 44 anos eu também fui demitida e comecei a entrar, obviamente, naquele mesmo modelo que vocês conhecem muito bem, que é buscar enviar currículo, atuar LinkedIn e tentar me recolocar dentro do mundo corporativo. Até que eu percebi que esse modelo já não funcionava mais, já não estava mais aderente àquilo que eu precisava e também já não me valorizava mais. E a partir daí eu consegui identificar um novo modelo e é onde eu estou atuando já há mais de 13 anos. E é justamente isso que nós vamos começar hoje a conversar um pouquinho mais a fundo. Então agora eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar a aquecer aqui o nosso chat. Coloca aí para mim o que para você hoje ainda te prende ao modelo de vaga. Bom, a partir daí a gente vai começar a nossa fala aqui, o nosso encontro de uma maneira mais dinâmica e eu começo a entender um pouco mais vocês e as expectativas de vocês, tá bom? Então coloquem aí, vão colocando o que realmente ainda está te prendendo nesse modelo de vaga. Bom, então vamos começar organizando isso de uma forma muito simples, porque quando eu digo que existe uma forma de gerar renda e ter autonomia sem depender de vaga, isso pode parecer abstrato no primeiro momento, pode parecer assim distante ou até algo que funciona para outro tipo de profissional e você não se enxerga nisso. Mas deixa eu te trazer isso de uma maneira um pouco mais concreta. Hoje, existem profissionais que não estão no mercado como candidatos. Eles não estão disputando vaga. E são profissionais, gestores experientes, que não estão mais esperando uma oportunidade uma oportunidade que vai aparecer. Eles estão no mercado de uma outra forma e são acionados quando existe um problema. Então, eles entram quando existe uma necessidade. Eles são chamados quando alguém precisa realmente de solução. Então, é uma diferença grande. Você consegue perceber essa diferença? Não é sobre buscar uma vaga, mas é sobre ocupar um espaço, ok? Então, pensa aqui comigo. Ao longo da sua carreira, o que você mais fez foi resolver problemas, certo? Sejam problemas operacionais, problemas de equipe, problemas de processo, resultado que não aparecia, que você tinha que achar um caminho aí de conseguir. Você não foi pago apenas pelo seu cargo, você foi pago pela sua capacidade de resolver. E é exatamente isso que muda nesse jogo aqui fora. Tá? O mercado ele deixa de te enxergar como alguém que ocupa uma posição simplesmente e passa a te enxergar como alguém que resolve algo específico. E quando isso acontece, a lógica muda completamente. Porque você não mais entra no jogo aí como um candidato, você entra como uma solução. Tá? Então, eu quero te mostrar agora um aspecto bem importante disso que eu estou te falando aqui. Isso, ele não é algo distante, impossível, absurdo, isso já acontece. Talvez não seja com esse nome, com essa percepção que você tem, mas você já viu isso, com certeza. Você já viu profissionais que são chamados para organizar uma área, você já viu pessoas que entram em uma empresa por um período para resolver um determinado problema específico, você já viu, com certeza, especialistas que são acionados quando algo não está funcionando. Então, esse modelo, ele não é novo, tá? Só que a maioria das pessoas, ele nunca olha para isso como um caminho possível para si. Ela olha como algo isolado, como uma exceção, como algo assim, distante da própria realidade. E aqui é que está o ponto central dessa nossa conversa aqui. Isso não é exceção, isso é um modelo, tá?
Só que é um modelo que não é ensinado, principalmente para gestores dentro do mundo corporativo. E por não ser ensinado, a maioria não enxerga. Tá? Então agora eu quero te fazer pensar em um aspecto aqui. Ó. Quantos problemas você já resolveu ao longo da sua carreira? Quantas situações você já organizou? Quantas decisões você já conduziu? Melhorias, quantas você já implementou? Isso não desaparece, isso não perde valor. Tá? Só que no modelo tradicional, isso fica preso a um cargo. Agora, nesse outro modelo que a gente está discutindo aqui, isso vira um ativo. Então, consegue perceber realmente como muda? Tá? Agora, eu quero tentar trazer isso de uma maneira um pouco mais para a sua realidade. Tá? Talvez você hoje esteja em uma dessas situações que eu vou narrar aqui para você. Você pode estar tentando se recolocar e não está tendo resposta. Você pode estar recebendo propostas muito abaixo do que você já viveu. Você pode estar sendo considerado caro demais aí para o mercado. E isso não é sobre você. É sobre o formato em que você está tentando se encaixar. Porque esse formato, ele tem limite. E quando você sai dele, como eu digo aqui sempre, as regras mudam, o jogo muda. Tá ok? Então agora, eu quero que você entenda assim muito profundamente que isso não significa que é automático, tá? E isso é bem importante, porque muita gente escuta isso e pensa, então é só eu ir aí para o mercado e oferecer o que eu sei fazer? Não é isso, gente, não é dessa forma, tá? Existe lógica, existe construção, existe organização, tá? Mas antes de qualquer coisa, existe a percepção, porque se não partirmos da percepção, nada acontece. Porque enquanto você não enxerga, você não considera. E enquanto você não considera essa possibilidade, você não vai se movimentar nesse sentido. O primeiro passo aqui é enxergar que existe um caminho possível. E mais do que isso, que esse caminho faz sentido com quem você já é. Porque esse é o ponto que muda tudo. Tá? Tô conseguindo ser clara aí para vocês? Então não é sobre virar uma outra pessoa, um outro profissional. É sobre usar de forma diferente o que você já vem construindo aí ao longo da sua carreira. Na sua cabeça deve estar passando assim, ó. Tá, Rose, eu entendi, faz sentido, eu consigo ver que isso de fato existe, você está me mostrando aí que isso existe, mas isso não funciona para mim. Olha só que dificuldade com essa frase. Você consegue perceber a diferença? É muito sutil. Você não está falando assim, será que dá? Você está falando assim, olha, para mim não. E essa frase, ela parece pequena, mas ela tem um impacto enorme, porque ela não bloqueia o entendimento. Ela bloqueia a possibilidade. Você entende, mas não se inclui. Você até enxerga, mas você não se vê dentro. E isso acontece de forma muito sutil, porque não é uma decisão consciente, é um filtro, é uma barreira, um filtro aí que você constrói ao longo da sua carreira, baseado em tudo que você já viveu e principalmente em como você foi reconhecido e como você aprendeu a se posicionar profissionalmente. Tá? Esse filtro, gente, ele diz o seguinte aí na sua mente: isso não combina comigo, esse tipo de coisa não é para mim, outras pessoas talvez consigam, mas eu não. E isso ele não vem assim da falta de capacidade. Isso vem de identidade. Porque ao longo dos anos você foi construindo uma imagem de quem você é no mercado. E tudo que foge dessa imagem parece estranho, tá? Parece distante, parece aí incompatível com você. Então, eu quero realmente te perguntar aqui uma coisa, né? Quantas vezes você já descartou uma possibilidade sem simplesmente investigar se ela é verdadeira? Quantas vezes você já olhou algo e pensou rapidamente, isso não é para mim? Porque quando a gente olha para algo novo, principalmente assim, algo que foge do padrão que a gente viveu por anos, o primeiro movimento assim, quase sempre é esse, de se afastar, simplesmente de se colocar aí uma distância, uma barreira, não se incluir imediatamente no que poderia ser uma possibilidade. Então isso não é uma decisão consciente, ela é automática.
É quase como se o cérebro tivesse dizendo assim, ok, isso até pode existir, isso pode até ser bom, mas deixa isso fora por enquanto. Ele está te protegendo de algo novo que você desconhece. Vamos olhar para isso de uma forma bem objetiva, tá? Mais uma vez aqui eu quero que você tire um pouquinho a emoção de lado aqui, para a gente realmente começar a entender e partir de um ponto bem simples, tá? Esse modelo que eu estou trazendo aqui, ele existe. A gente já falou sobre isso. Não é teoria, não é algo isolado, ele já acontece no mercado, existem profissionais sim atuando nele, certo? Outro ponto que a gente quer trazer aqui também é que esse modelo ele é baseado em resolver problemas e não é mais ocupar cargo, tá? E não é mais disputar vagas, mas ele é baseado em gerar valor a partir de uma capacidade específica, certo? O terceiro ponto que é legal a gente trazer aqui é que você já construiu essa capacidade ao longo da sua carreira. Você já resolveu muitos problemas, já tomou muitas decisões, já organizou muitas situações complexas, certo? Até aqui, tá tudo claro? Então, vamos conectar esses 3 pontos para ver se isso tudo faz sentido para você? Esse modelo existe, ele é baseado em resolver problemas e você já tem essa capacidade. Então, o que a gente conclui disso? Não faz sentido dizer que isso não funciona para você. Consegue perceber? Porque assim, olha, a base, ela já existe, ok? Mas vamos dizer que aqui tem um pontinho que a gente precisa aprofundar um pouquinho, tá? Porque tem muita gente que se confunde. Que dizer que isso funciona não significa, mais uma vez, que isso seja imediato, automático, tá? Existe, de novo, uma diferença entre algo ser possível e algo estar organizado para funcionar. E é exatamente aí que entra a questão de que não é só capacidade, é estrutura, é organização, é direcionamento. Mais uma vez eu trago esse ponto para vocês, tá? Então, quando você olha por esse ângulo, a frase realmente ela muda, tá? Ela deixa de ser isso não funciona para mim, uma frase que te bloqueia, que te limita, que te impede de avançar, para uma frase eu ainda não organizei isso da forma certa. E isso é completamente diferente. A primeira ela realmente te bloqueia e a segunda ela abre caminho para você, tá? Então, vamos lá te fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho mais sobre isso. O que é mais provável para você? Que você, depois de anos de experiência, não tenha capacidade nenhuma de gerar valor fora de uma vaga? Ou que você ainda não tenha estruturado isso da forma certa? Qual que é a resposta mais clara aí para você? Se quiser, escreve para mim, senão só pensa aí no que você acha sobre isso. Porque quando você começa a enxergar isso, aquela certeza de não funciona para mim, ela começa a perder força. Porque ela não estava baseada em fato, ela estava baseada em uma ausência de estrutura. Ou seja, não tinha método. E isso, gente, muda completamente, porque a estrutura, ela pode ser construída. Mas hoje eu quero te mostrar uma coisa aqui, não só olhando para mim, tá? Mas olhando realmente para o mercado como um todo. Se você começa a prestar atenção, você vai perceber já um padrão acontecendo, um padrão que muita gente vê, mas não está conseguindo interpretar. Profissionais experientes que não estão mais presos a uma vaga específica já estão atuando, tá? Que não dependem mais de um processo seletivo para se posicionar, que não estão esperando alguém decidir por eles. Eles estão no mercado. Isso é uma realidade. Eles estão no mercado de uma outra forma. Às vezes, até de uma forma discreta, por isso que muitos de vocês nem conseguem perceber isso, sem aparecer tanto, sem necessariamente se expor, como até você imagina que seja necessário, mas eles estão lá. Eles estão lá sendo chamados, eles estão lá sendo acionados, sendo reconhecidos por algo específico que eles sabem fazer. E isso acontece em várias áreas, tá? Nas mais diversas áreas. Áreas como gestão, processos, operações, financeiro, comercial, logística, ou seja, todas as áreas que pode ter aí numa empresa, tá? Então, não é sobre área, é exatamente sobre a lógica, tá? Então, assim, você já conhece pessoas assim, profissionais assim, que estão prestando esse tipo de serviço? Que talvez você nunca tenha parado realmente para analisar dessa forma, mas provavelmente você cruzou até dentro da tua empresa
já deve ter trabalhado com profissionais que atuam dessa maneira. Tá? E o mais interessante é que na maioria das vezes as pessoas não olham para isso como um caminho possível. Elas olham como uma exceção, como algo fora da realidade delas, como algo que algumas pessoas conseguem, mas elas não. Tá? E é exatamente aí que está, né, o ponto, assim, isso não é uma exceção, tá? É de fato um comportamento que está mudando bastante aqui no mercado e simplesmente você não está percebendo como um caminho, tá? Então agora pensa aqui comigo, se isso já existe, se isso de fato acontece como a gente está mostrando aqui, se existem pessoas reais atuando dessa forma, gestores experientes, profissionais atuando dessa forma, então a pergunta ela deixa de ser, será que isso funciona? E você precisa passar a fazer a seguinte pergunta, o que essas pessoas entenderam que a maioria ainda não entendeu? Porque essa é uma diferença significativa. E é exatamente essa pergunta que começa a abrir aí o jogo para você, tá? Porque o ponto não é inventar algo novo, é enxergar algo que já está acontecendo de forma estruturada. E quando você começa, né, a olhar dessa maneira, aquela ideia de que isso não funciona para mim, começa realmente a se transformar, a perder força, porque não é mais sobre uma opinião, é sobre realidade, é sobre fatos e dados. E a realidade ela não depende de crença, né, de uma percepção pessoal. Agora, o que define se isso vai funcionar para você ou não, não é se esse modelo existe, porque ele já existe, isso já está aqui sacramentado, né? É se você vai entender como ele funciona. A gente vai aprofundar muito mais na live, na nossa aula de amanhã, tá? Então, assim, se você chegou até aqui, alguma coisa com certeza já mudou aí na forma como você enxerga a sua própria carreira, certo? Talvez você ainda não tenha, como eu falei, todas as respostas, mas você já não enxerga mais daquela mesma maneira de antes. Lá na live, né, como eu falei, você entendeu realmente que o problema não é o seu currículo. No segundo encontro que a gente teve, você percebeu que não é falta de capacidade. E hoje você viu que existe sim um caminho possível e real, tá? E essas três coisas, elas se conectam. E quando elas se conectam, obviamente você vai vir com uma terceira e uma outra pergunta nova. Tá, ok, então como é que eu transformo isso em algo real na minha vida? Como é que eu saio da dependência da vaga e começo a gerar renda usando a minha própria experiência? Gente, a resposta a essa pergunta é que eu vou te mostrar amanhã na aula do Crachá Consultoria. Tá? Eu vou te mostrar um caminho real que você pode transformar a sua experiência em uma fonte de renda. Como é que você vai sair realmente dessa lógica de depender de recolocação? Como é que você pode construir autonomia profissional a partir do que você já sabe, tá? De uma maneira estruturada e sem começar do zero. Nesse momento vocês sabem que existe um caminho. E entender um pouco mais sobre isso é o que define realmente quem continua preso no modelo atual e quem começa a construir algo diferente, tá? Porque a partir daqui é que você começa a ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é você de fato continuar tentando se encaixar no mesmo modelo, esperando aí uma nova oportunidade, lidando com as mesmas limitações. E tá tudo bem, tá? Mas o segundo caminho é de fato entender melhor tudo isso que a gente está falando, tá? Tudo isso que você já começou a enxergar e ver como isso pode sim se transformar em autonomia e geração de renda na sua realidade. Então é exatamente para isso que essa aula de amanhã ela existe, ok? Então se isso fez sentido para você, se esse realmente é o momento, se inscreve, entra no grupo e acompanha lá até o final. Porque o que você começou a enxergar aqui nessas 3 lives, você pode realmente transformar em algo muito maior, ok? Então, quando você entende como organizar tudo isso que a gente falou aqui na prática, você realmente tem um caminho claro para seguir. Então, a gente se vê amanhã, às 8 horas. O link está lá na bio, então se inscreva e eu te espero lá na aula. Tchau, tchau, boa noite.